ensinamentos. Vamos nos recolhendo para dentro de nós mesmos, serenando os nossos pensamentos, elevando nossos pensamentos até Deus, até Jesus, e pedindo que envie seus missionários de luz para nos acompanhar nesse momento de prece, para que sejamos assistidos durante a palestra que vamos ouvir. Senhor, te entregamos o nosso coração e juntos façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. E tem uma liçãozinha, eu não vou saber falar o nome do livro, que eu recebi da Valéria, que chama Bons Pensamentos são para a mente o que a água é para o corpo. Agora eu vou aumentar aqui. Nosso organismo necessita, para existir, de ser regularmente abastecido com elementos minerais, água, ar e vibrações emanadas pelo Sol, pelas energias do Sol, né? Isso tudo aliado a uma mente positiva, otimista, que se relacione com a vida de uma forma alegre e criativa, faz com que tenhamos um estado de equilíbrio que conhecemos como saúde. Observe os alimentos que ingere, verifique os pensamentos que cria e mantém e reflita se está em equilíbrio com as forças naturais que regem nossas vidas. Veja a necessidade de um pensamento e atitudes tão positivas, né? E hoje, depois de muito tempo, nós vamos receber o nosso amigo Ronaldo, que fará para nós a palestra. Viver a vida em família. Ronaldo, por favor. Tudo bem. Se o papagaio deixar. Você vai filmar? Então vou te dar trabalho, porque eu vou ficando. Tem problema, acompanhe. Esse papagaio tinha que falar agora, né? Ah lá, viu? Hoje, não, vamos doutrinar esse papagaio depois, né? Vou pedir licença e tirar a máscara, porque é ruim falar, né? A pessoa. Quase não entende, né? Vocês estão bem? Sim. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Como vai sua tia? Com a mão fria. Com a mão fria. É isso aí. Vieram aqui as pessoas certas. Caiu, querido. Caiu. Vieram hoje as pessoas certas. Vocês vão dizer, não, porque está frio. Se a pessoa realmente quer, ela vem. Sim ou não, gente? Sim. Vem. Ela tem boa vontade, põe o despertadorzinho lá, e eu vou porque quero ouvir. Mas quando ela não vem, porque não está muito afim. Né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. A nossa convivência. Conviver em família. Você já imaginou? Que tarefa difícil, né? Fala a verdade. Alguém diz assim, não, eu amo a minha família. Claro que amo, não tem dúvida. Toda a sua família. Mesmo que tenha desavença, a gente tem amor. Aí eu falo assim, existem dois tipos de família. Como o nosso tempo é curtíssimo, né? Eu preciso... Faz assim para mim, Salemar. Quando falta 5 minutos, você faz assim? Não é que quando ela faz assim, pare de falar. Não, é só 5 minutos, não é brincadeira. Tá bom. Senão eu me empolgo e eu vou longe, né?
Dois tipos de família: a família consanguínea, né? Eu não tenho parentesco com vocês, então não somos irmãos consanguíneos. Mas existe a família universal, tá certo? A família universal somos todos filhos de Deus. Aí é que está o problema, porque as pessoas não acreditam nisso. A maioria do ser humano não vê por esse lado. Você é meu irmão. Hoje, de coração eu posso falar, os benfeitores sabem se eu estou sendo mentiroso ou não. Eu falo, eu quero o bem do meu próximo, sinto as pessoas como se fossem os meus irmãos, mesmo que eu não conheça, mesmo que tenha desavença. Eu não brigo com ninguém. Brigo sim, discuto, falo, eu não sou santinho não. Mas eu não quero o mal desta pessoa. Quando eu descobri isso, eu senti que isto é ser irmão do outro. Porque é fácil ser irmão, é fácil a gente tolerar os familiares em casa, né? Os filhos, às vezes, lá, o que seja, o pai, a mãe, a tia, a avó, né? A gente sabe, os familiares, né? E é justamente no cadinho da família inicial, a primeira família, que é a família consanguínea, essa família é essa aí que é o cadinho do início para a gente começar a jaburilar o nosso espírito, porque ali você não esconde quem é você. Você já parou para pensar que você não consegue esconder da família quem é você? O seu jeito de ser, a sua maneira de falar, se falar alto, se falar baixo, segredinho, pode até ter, mas uma hora alguém descobre. Fala a verdade, gente, não é verdade? Você não consegue, você é o que você é. As pessoas lá de casa sabem quem é. Aqui a gente tem uma postura, né? Boa noite, bom dia, como vai você? Aquela educação refinada, né? Será que eu sou assim em casa? Refinado desta forma? Eu sei de mim, eu posso falar de mim. Se vocês quiserem, eu falo de mim. Como é que eu ajo lá em casa? Como é que eu falo com as pessoas? Sei de mim, eu assumo o que eu sou. Agora, será que nós... lá fora, aí vem, a gente parte para a segunda família, que é a família universal, a gente faz esse paralelo. Vamos ver a origem da palavra família. A palavra família, ela vem do latim, famulus, que quer dizer literalmente cativeiro. Ai meu Deus, que coisa feia, né? Dá para acreditar? Você de casa aí, um beijo para você. Eu estou no cativeiro, né? Desculpa, eu esqueci de tirar, não vou tirar, viu? Esqueci. Programa ao vivo é fogo, né? Deixa eu pôr aqui, depois eu tiro. Eu coloco. Essa palavra veio do latim porque no tempo dos romanos, os romanos, eles percebiam que os romanos escravizavam muitas pessoas, né? Os romanos, eles pegavam os escravos, eles percebiam que durante a noite, um grupinho aqui, um grupinho lá, um grupinho aqui, uns cantavam, outros rezavam, outros davam as mãos, outros se abraçavam, e eles começaram a observar isso. Por que eles fazem isso? Porque são de família. Então a palavra, o cativeiro, surgiu daí. Evidentemente que durante os séculos, isso bem antes de Jesus, né? Isso 2000, 3000, sei lá quantos anos, vem vindo, já modificando a estrutura da palavra, que já não é mais cativeiro. Família é a irmandade, já melhorou, né? Hoje já é uma irmandade, mas literalmente, famulus quer dizer cativeiro. Feio, né? Mas surgiu daí. Veja, e os romanos começaram a perceber que as famílias, eles, como eu disse, eles se agrupavam. Então, por que eles fazem isso? Porque tem amor. Só se agrupam os que têm amor, os que gostam do outro, mesmo que tenha diferença. Nós temos diferença em casa, gente? Mãe, pai, tio, avô, né? Todos nós, os filhos, né? Mas a pergunta é: você ama as diferenças das pessoas? Isso é importante observar. Aí você diz, como que eu vou amar as diferenças? É meio estranho isso, amar as diferenças. Porque há diferenças de ideologias, diferenças de graus de comportamento, graus de elevação espiritual. Tá certo? Seja bem-vindo, meu amigo. Sentai-vos. Então a gente precisa ver por que a gente está vivendo ou
convivendo socialmente com as pessoas de casa. As pessoas de casa é o grande laboratório inicial para que a gente possa melhorar o nosso espírito. Porque estas diferenças, se amarmos, como é que a gente ama as diferenças? Quando a gente respeita. Não é? Você tem uma diferença comigo, mas eu vou te amar. Não, ninguém faz isso, né? Isso é loucura. Ninguém faz isso. Mas a gente ama quando a gente respeita. Temos diferenças? Temos. Mas eu respeito você. Eu não concordo com você. Eu respeito. Lavoisier foi um grande filósofo, né? 1783, mais ou menos. Ele ia receber um grande palestrante, e o anfiteatro lá cabia mais de 2.000 pessoas, era um monstro, era enorme. E ele chegou ele como anfitrião, chegou no palestrante e falou assim: eu não concordo e não concordarei com uma palavra que o senhor disser, mas vou defender até a morte o senhor falar tudo que o senhor tem que falar. Isso ficou de matéria na USP de Psicologia e de Filosofia. Como que pode? Ele não aceita o que ele fala, não concorda, não vai concordar, mas ele vai lutar até a morte para defender ele falar o que ele tem que falar. O que é que nós queremos dizer com isso? A palavra respeito. Então ele respeitava aquele homem, respeitava a sua condição de ser humano, palestrante, mas não concordava. Você então não é obrigado a concordar com as pessoas de casa, mas nós temos que respeitar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Para você conviver bem em casa, respeita. Ai meu Deus, esse filho, mas como ele faz besteira. Respeita que ele ainda está nessa condição. Você não vai modificar teu filho, mas você pode colaborar. Ele tem duas saídas. Acho que todos já perceberam quem tem filhos. Eu, apesar de não ter filhos, eu tenho sobrinhos que eu ajudei a cuidar desde quando era criança. Hoje já estou marmanjo, né? Então a gente tem experiências nesse sentido. Só tem duas saídas para esse filho. Ou ele aprende pelo amor, pelo respeito, né? Pela irmandade, uma série de coisas, ou ele aprende sofrendo. E muitas vezes os pais não querem que sofra e acaba sofrendo junto, porque participa. E ele é teimoso, e quebra a cara. Depois que quebrar, ele vai embora, aí é o famoso filho pródigo, né? Depois volta, murchinho, é mais humilde, né? É mais ou menos assim, né? Então, o princípio, o início, está aí. Está aí. O princípio está justamente como você lida com as pessoas de casa. As que convivem literalmente com você, as que moram com você, marido e mulher, os filhos, avó, avô, tio, lá, as pessoas, não importa quem seja. Porque se você não souber na primeira família conviver bem, na segunda vai ficar difícil. A sociologia fala assim, a primeira família, a primeira sociedade é aqui, é a família. A segunda sociedade é um mundo. Então, o mundo fica difícil se você não souber trabalhar na primeira sociedade, que é a primeira família, inicialmente, lá fora, porque lá fora é cruel, às vezes as pessoas não estão nem aí com a tua vida, né? Tá pouco lixando se você está sofrendo, cada um quer resolver suas coisinhas. A vida é assim, né? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Então, o que acontece? É na família inicialmente para a gente conviver. Gente, como o nosso tempo é super curtinho, vamos estudar um pouquinho o que eu trouxe. Todos pegaram a gravurinha? Por favor, quem não tem, por favor, pega um pouquinho, só para a gente estudar um pouquinho. A senhora Ben Santon, ela fala assim, do lado direito em cima, ela diz assim: vida em família, as Nações Unidas são brincadeira de criança se comparadas às lutas, malabarismos e necessidade de compreensão e perdão em qualquer família. Vocês perceberam que nem a ONU, que tem o mundo inteiro para cuidar, né, que é a Organização Mundial
da Organização das Nações Unidas. Das Nações Unidas, aí é que está. É a família que é o início, porque é ali que você vai lutar, os pais vão lutar pelos filhos, às vezes tem algum problema de doença, né? Tem que lutar por eles, ou então ao contrário, mais tarde os pais, isso se os filhos tiverem essa condição de pensamento mais elevado, cuidar dos pais, né? Eu, por exemplo, apesar de eu sempre fui solteiro, eu cuidei dos meus pais. Nunca pus num asilo, e muita gente fala, eu não vou pôr coisa nenhuma, eu vou cuidar dos dois. E cuidava do meu pai, da minha mãe, levava para tudo quanto é lugar, eu tive que trocar até roupa da minha mãe. E eu falava, gente, eu agora ficar vendo minha mãe nua e trocar, mas não tem problema, eu fazia isso com o coração. Tudo que eles fizeram por nós, os filhos, eu reconheci, então eu devolvi. Porque eu seria um egoísta, mas muitos fazem isso, né? Não tem o ditado, uma mãe cuida de 10 filhos e um filho não cuida da mãe? Pode dizer. Um filho, aliás, uma mãe cuida de 10 filhos, isso, desculpa. E um filho não cuida da mãe, não é? De 10 filhos, um só que poderia cuidar não cuida. Alguém até joga no asilo lá, que eu passo perto de alguns asilos, meu Deus do céu, como é que pode? Né? Fica difícil. Então, é essa condição que nós temos que verificar a nossa vida em família aqui, a nossa vida aqui de relação, começando como nós estamos vivendo e convivendo, como eu disse, socialmente com as pessoas de casa. Evidentemente que não é para chegar ou depois da palestra, me dá um beijo. Não, você não tem esse hábito, ninguém está pedindo para fazer isso. Se você puder dar um beijo, um abraço, né? Seria gostoso você beijar, abraçar. Sexta-feira eu fiz a palestra que eu falei, né, que eu fui lá em Arujá, e eu falei sobre isso daí, o marido e mulher, os dois têm que namorar. Nossa, já estamos 30 anos casados, passou o quê? Namorar não é no sentido literal namorar, é ter carinho um com o outro, como foi seu dia, o seu sono foi bonito, ai que gostoso, que romântico, é isso que precisa. Como foi seu dia, meu filho? Senta aqui, netinho, senta aqui. As pessoas, a maioria, não tenho tempo para isso, eu já vou deixar arrumar, vai tomar banho e vai trabalhar, e quase nem olha na cara da pessoa, parece ali uma firma, né? Não é assim. A gente tem que ter aquela candura, começar a soltar o amor que tem dentro de cada um. É este amor que precisamos trabalhar, é este amor que precisamos conviver, viver e conviver, né? Vamos ver aqui então agora os temas centrais: viver em família. O amor, ícone da vida, é o início. Se eu não tenho amor, eu não sou carinhoso, eu não sei conversar, eu só sei brigar, discutir, jogar na cara. Isso é fácil, não é? Jogar na cara, você fez isso, você está deixando de fazer aquilo, não é assim mais ou menos? Porque a gente tem ódio, tem raiva. E vale dizer que Chico Xavier falava que o ódio não é o contrário do amor, o ódio é o amor doentio, é um lado do amor que está doente. Quando ele volta para o seu cerne ali, o seu cadinho ali de equilíbrio, ele volta a ser amor. Então nós precisamos ver se a gente não está amargo com a nossa vida. Presta atenção. Muitas vezes estamos amargos porque falta isso, porque estamos carentes nisso, porque não, me falta aquilo. Então a gente, sem perceber, joga na cara de quem está ali perto. Quem está ali perto? O seu ente querido, um filho, o marido, a mulher, a avó, a tia. Então nós estamos hoje explanando aqui para ter uma convivência, uma ideia, né? Vamos dizer assim, uma ideia assim, bem rapidinho, para que a gente possa conviver e pôr em prática, quando chegar em casa, já praticar esse amor, né? Vamos rapidinho, que senão não dá tempo. Vida 2, como nós falamos, casal tem que dialogar. Essa é a palavra que eu lanço para as pessoas lá na minha terapia. Depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho. O casal precisa ter uma palavra-chave, chamado diálogo. Se você tiver diálogo, e não é só o casal, homem e mulher, os filhos também, é que eu estou estendendo. Dialogar, esta é a palavra-chave. Vamos conversar sobre a nossa relação? Vamos conversar, estamos bem, porque não é só pagar água, luz, imposto, né? Isso aí é a logística de qualquer casa, tem que ter isso, né? Às vezes as famílias pagam, um paga a luz, outro paga, né? Mais ou menos assim, os filhos
divide lá, está tudo certo. Não é tão problema assim quando todos trabalham, mas a convivência emocional é essa que se estende. O viver a dois é os dois e trabalhar e perguntar. A minha família, por exemplo, eu tenho sobrinhos, né? Já são casados, têm filhos grandes. A gente tem um grupo. E todo dia a gente faz piada, brinca, manda mensagem. Eu tenho um sobrinho que foi passear na Europa, tá lá, ele manda fotos, foi para a Espanha, foi para a Islândia, para a Inglaterra. Então ele foi mostrou, ficou louco da vida que o trem espanhol cobrou 140 euros. Isso dá os dois são 1.500, né? Então vejam, deixa no grupo. E o grupo vê, então ele participa, todo mundo da família tem um grupo. Então veja, que é gostoso. E a gente às vezes passa 2 meses sem se ver. 2 meses, às vezes até 3 meses sem se ver. Quando dá, a gente tem uma festinha, qualquer coisa, a gente vai ver. Então, cada um cuida do seu trabalho, da sua vida, cada um tem suas coisas, são independentes, trabalham com as suas coisas. Veja, mas não diminuiu o grau de amor, de aproximação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, gente? Nós temos que ter essa aproximação. Muitas vezes eu cutuco eles, e aí, se abre aí com o tio, fala aí o que está acontecendo aí, tio, não é bem assim, eles já são marmanjos, né? Mas de repente a gente brinca, e nessa de brincar, a gente começa a se abrir. Nós precisamos abrir o coração um para o outro. Se eu fosse fechado, eu estaria fazendo as palestras aqui, ou outras pessoas, né? Deixa eu correr aqui. Família, conceito e organização. É um conceito amar. O amor é um conceito. Estou amando. Mas como a gente se organiza? Nós precisamos nos organizar, como eu disse, de repente um paga água, outro paga luz, né? Mais ou menos assim. Ou não basta só os pais também pagar tudo e os filhos, que nem, por exemplo, tem uma moça que me contou que ela tem um cliente que é um senhor japonês. Eles já estão 60 e poucos anos, já estão cansados de trabalhar em pastelaria. Ele tem uma pastelaria enorme na feira. E ele quer vender a pastelaria dele. 2 filhos, um filho e uma filha. Os 2 são formados em engenharia e uma outra coisa lá. Sabe o que acontece? Nenhum dos 2 trabalha. Por quê? Ganham mesada a vida inteira. Não trabalho, não estudo mais e ganho mesada. Vem ajudar a gente. Eu vou mexer em pastel. Vem comer, não. Por quê? Porque sempre deu. Agora, como estão com 30 e poucos anos, sabe quando vão trabalhar? Que crueldade, né? E agora eles estão puxando os cabelos, começaram a perceber que só dá. Não dá. Vai. Viu? Então é preciso também que eles estudaram, fizeram tudo direitinho, mas não tem mais vontade de trabalhar. O dia que os pais morrerem, não sei o que vai acontecer, vão vender tudo e vão. Então veja que a organização precisava ser feita. Os pais chegam, olha, a mesada foi até tal tempo, agora vocês vão começar a estudar, vamos cortar a mesada até você começar a trabalhar. Oh, que cruel, viu? Oh, eles são cruéis, né? Viu? Os pais puxaram as rédeas. Não. Isso é amor, gente? Não é amor, pelo amor de Deus. Pode ser qualquer coisa, você pode falar qualquer palavra, menos amor. Então, só dá, não é amor. Ajuda, dá a mesadinha que precisa, tá certo? Ele é criança, tem 12 aninhos, 13. Opa, eu com 10 anos, 11, quase 11 anos, eu fiz a minha caixa de sapato e fui ganhar meu dinheiro. Vocês acreditam? 11 anos de idade. Meu pai ficava louco, não queria que eu fizesse isso. Aí cheguei aqui com dinheirinho, engraxava o sapato de um, engraxava o sapato do outro. Com 11 anos eu sempre gostei de ganhar meu dinheirinho, fazer minhas coisas, estudar por minha conta. Está indo, está no sangue. Depois a gente foi desenvolvendo, eu vou ficar esperando que o papai me dê ali na mão. Então, veja, vem da cabeça. Mas se os pais ficam ali sem cima, fica difícil, né? Bom, vamos lá. A dinâmica familiar e seus desafios. Quais são os grandes desafios que nós temos, gente? Conviver. Estamos falando em família, né? Não lá fora. Conviver um com o outro. É como você atura as coisas, como que você
trabalha com essa ou aquela pessoa dentro de casa. Aí estou dando trabalho para você, né? Estou fazendo ginástica. Hã? Ginástica. É ginástica, olha que bonitinho. E também me faz com que ela não durma, né? O desafio está em amar as diferenças. O desafio está em como você vive, repito, vive e convive com esta pessoa que está do seu lado. Mas não é para suportar, gente, pelo amor de Deus. Eu suporto ela, eu suporto ele. Isso não é viver. Suportar é aguentar aquela, já viu? Né? A gente sabe aquele... Não, nós temos que ver por que a pessoa está amarga, por que ela está convivendo assim, por que ela está vivendo daquele jeito, daquele outro jeito, por que nós estamos passando o que estamos passando. Gente, tem que questionar. Por exemplo, se a gente fosse numa outra religião, sei lá, não vamos falar em outras religiões, se a gente fosse numa outra, vamos colocar assim, o que iria acontecer? Talvez eles não gostassem de falar nessas psicologias de dinâmica, como estamos falando aqui de família. Ou até pode ser que fale também, não sei, vamos só falar aqui, nós aqui da Espíritas. Olha, o Espiritismo veio para quê? Como eu disse, cadê as pessoas que a gente estava conversando? Sobre o Espiritismo é ferramenta. O Espiritismo é uma ferramenta, e a ferramenta precisa ser pega com o braço, o martelo, e bater no prego, né? Ferramenta, nós precisamos trabalhar nessa ferramenta que é o Espiritismo. Aí nós vamos ver, é claro que agora não dá tempo, já termina a palestra, é rapidinho. Vamos ver lá como é que Kardec estuda lá no Livro dos Espíritos sobre a família. Vamos ver quais são as ideias dos Espíritos da codificação. Agora não dá para a gente falar tudo, é só rapidinho aqui, só um esboçozinho, bem lendo, rapidinho, pum, já acabou. Mas aí você vai lá em casa, você vai ver, hoje todo mundo entra na internet, né? Tem o Google lá, você entra lá, tem um aplicativo, fala sobre o Espiritismo, tudo Espiritismo, tudo. O que você quiser, você só põe na busca lá nesse aplicativo e você vai descobrir o que você quiser. Quero ver sobre família, põe lá família, aparece no Livro dos Espíritos, ou então lá na Gênesis, ou onde for. E aí você vai estudar como você quiser, é super facilitador. Desculpa, amigo. Lembrar o nome do aplicativo. Ai, meu Deus. Isso aqui é terapia. Eu lembro, é consulta. Nossa, é uma maravilha. E tem também do Chico Xavier, todos os livros do Chico. Então, Kardec. Isso! Kardec pede. Isso, Kardec, desculpa. Agora Kardec pede. Você escreve lá no Google e abaixa ele lá. Kardec pede, né? Como se fosse uma enciclopédia de Kardec. Mais ou menos exatamente. Assim. Gente, aquilo é uma riqueza. Você vai consultar o que você quer. Você não vai querer ler tudo. Mas você vai ver, hoje nós vamos falar em família, vai ver o que você quer viver em família. Mas é uma maravilha, né? Você vai ver, descobrir, eu quero saber do espírito e tal, uma série de outras coisas. Infância, vamos acelerar um pouquinho aqui. Infância e juventude, a sexualidade humana e suas implicações. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes, olha, eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Isso agora é particular minha. Desculpa a minha franqueza. Esse negócio de ficar querendo pegar criança de 5 anos e falar você quer ser homem, você quer ser mulher, isso é coisa, desculpa, é coisa para mim, é a coisa mais ridícula que existe. O que uma criança de 5 anos sabe? A gente às vezes, marmanjão, nem sabe o que está falando. Imagina uma menininha, um menininho de 5 anos, ele nem sabe, ele vai falar isso é de comer, isso é de tomar. Não sabe, como que pode essas criaturas querer fazer isso nas escolas? Eu já discuti com o professor. Eu sou espírita, mas eu também falo, meto a boca também, eu não fico parado não, eu falo mesmo. Que é isso? Querer fazer isso com criança, lá na escola? Você quer ser homem, você quer mulher? Deixa que a natureza vai descobrir naturalmente, aí ele vai começar a se revelar, e qual é o problema dele ser isso ou aquilo? Meu Deus do céu! Cada um tem a sua... Nós sabemos, eu faço até palestra sobre isso, que muitas vezes a tendência do menino ou da menina ser homossexual ou não, bissexual, não importa.
vem de outras existências que é enraizado no seu perispírito, muitas vezes. Outras são influências também da família, das pessoas. Então os pais, sim, aí vem os pais, ou aqueles que educam, né? Pode ser o avô, sei lá, tio, não importa. Aquele que está na tutela lá, esses é que tem que começar a orientar, se começar a perceber alguma coisa. E aí descobrir, não querer mudar, pelo amor de Deus. Vai querer mudar, o menino vai ficar até torto, tá menina? Não pode. Tem que orientar, por isso fala, orientação. Tem que orientar, porque senão essa sexualidade, eles vão crescer. E eu conheço vários meninos, já passaram comigo na minha terapia, 14, 15, 16 anos. Eles são sofridos porque eles carregam isso dentro dele e morrem de vergonha de falar para o pai e para a mãe. Eles ficam com aquilo engasgado dentro deles. Estamos falando de família, né, gente? Né? Isso pertence à família. E outra, crescem mal resolvido em tudo que você puder imaginar. Não resolve nada na sua vida. Não encontra alguém, tanto faz homem ou mulher, não arruma um emprego direito e os pais têm que ficar, por quê? Por quê? Porque não prestaram atenção como eles estão vivendo ou convivendo. É preciso que a gente veja isso. Se hoje não passa na sua vida, não tem mais isso, não tem problema. Mas se você vê alguém da família, dá um toque, conversa, observa, né? Isso que é muito importante. Deixa eu acelerar aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui que está. Conflitos, né? Conflitos e desarmonias familiares. Então, nós já adiantamos lá no começo, os conflitos. Por que existem os conflitos? Aí vamos buscar o Espiritismo. O Espiritismo fala muito isso. Que nós viemos de outras existências, muitas vezes degladiamos, brigamos, fomos arqui-inimigos no passado. Mas a gente também evoluiu bastante no plano espiritual, a gente se esclareceu, a gente fez curso, né? Eu brinco lá que fez curso lá, né? Mas tudo bem. E a gente pediu, entre aspas, né? Vamos colocar assim, que a gente viesse como marido e mulher, muitas vezes porque tem diferenças enormes, e para a gente acertar as arestas com 2, 3 ou 4 pessoas que virão a ser os filhos. Que estas pessoas no passado também degladiaram uns com os outros, então você vem, por isso que tem muita diferença. Eu já vi mãe falar assim, nossa, eu tenho uma afinidade com a minha filha, eu olho para ela olha para mim, a gente já sabe o que a gente quer. Eu falei, nossa, que maravilha, em compensação o outro, eu não posso nem chegar perto porque ele já quer brigar, viu? Por que isso? Ela não ama os dois? Ama. Não cuidou dos dois, não educou os dois do mesmo jeito? Sim. Por quê? As diferenças vêm do passado. É difícil de engolir isso, né? Parece meio forçado, né? Mas é isso aí. É isso aí. O Espiritismo explica isso lá no Livro dos Espíritos. Não me lembro agora a pergunta. A indicação. Então, aprender esses conflitos que temos entre pais, ou tios, no caso, eu tive um tio em relação aos meus sobrinhos e tal, no meu caso particular, mas quem tem os filhos, eu já teve, etc, observar por que tem esses conflitos, porque muitas vezes vem de outras existências, e o que vai acontecer na primeira família? Dissolver isso, modificar, mudar comportamento. Não é mudar a pessoa, as atitudes porque os pais estão imperando, não é imperar em ninguém, mas trabalhar nessas diferenças, né? Então a gente, por exemplo, vai tolerando, a gente tem o respeito, a gente vai trocando, a gente vai compreendendo. Não é assim a oração de São Francisco, que eu compreenda mais do que ser compreendido? Porque, fala a verdade, gente, a gente não quer só ser compreendido. Fala a verdade, todos nós queremos ser compreendidos, mas será que a gente passa também a querer compreender? Porque é uma tarefa difícil querer compreender. Deixa eu compreender o que você está falando, meu amigo. Hoje eu vou ficar só te ouvindo, né? Pode se abrir comigo que hoje eu vou te ouvir. A gente quer falar, é natural isso do ser humano, e principalmente em casa. Será que a gente dialoga? A gente tem que dialogar, né? Mamãe, papai, as duas, trocar ideia, conversar. Não pode ficar fechado. Se a gente fizer isso, a gente não vai evoluir.
Sérios desequilíbrios no lar, porque muitas vezes nós, os pais, ou aqueles que cuidam, estamos falando assim no cadinho da família, desequilibramos pessoas no passado. Eu vou contar um caso rapidinho do Divaldo. O Divaldo, ele foi visitar os presos e tinha um lá, sei lá quantos anos ele tinha, não lembro. E ele pegou e falou assim, você está aqui quanto tempo? Falei, já estou aqui acho que uns 18 anos, 19, mais ou menos. E no bom comportamento ele sairia, talvez uns 6, 7 anos, mais ou menos assim. O que você fez? Ele falou, eu fiz uma coisa muito feia. Eu falei, eu matei minha mãe e o meu padrasto. Nossa, tirei a vida dos dois. E o Divaldo contando esse caso. Ele falou, mas por que você fez isso? Porque o meu padrasto me estuprava, abusava, né? Estuprar exatamente, me abusava desde quando eu tinha 5, 6 anos. E quando eu cheguei nos 16 anos, eu não aguentava mais isso, e eu já falava para minha mãe, mãe, ele faz isso comigo, e ela sabia e deixava para lá, porque tinha medo de perder o homem dela. Olha, gente, desculpa, estou sendo franco, o que ele falou. E ele não aguentou quando o ódio, imagine, menino, né, criança ainda não sabe, mas quando começa a perceber as coisas, ele começou a criar ódio, porque ele não queria aquilo, e o homem fazendo besteira, e ele crescendo. O que aconteceu? Cresceu com o quê? Um ódio, não com amor. O amor doentio, o ódio. E o que ele fez? Matou os dois, tirou a vida dos dois. Aí um benfeitor passou para o Divaldo, presta atenção, gente, que os três, o padrasto, a mãe e ele, e esse moço que tirou a vida, eram amantes a três. Vocês já ouviram falar isso, né? Que existe isso, né? Amantes a três. Tem, não é pecaminoso, é simplesmente as pessoas são assim. E no passado eles eram amantes e eles fizeram muita besteira, os três. Só que eles evoluíram um pouco, tal, e vieram como os dois, pai e mãe, ou padrasto, que seja, para cuidar daquele que talvez eles tivessem feito isso, porque a tendência era continuar a fazer essas mesmas besteiras que faziam no passado. Só que diferente, né? Talvez mulher, talvez homem. E o que aconteceu? Olha que história, o Divaldo contando essa história, gente. Né? O Divaldo é o baluarte do espiritismo atual, 92 anos, 94, né? Então, gente, você diz assim, por que essa pessoa fez isso, né? A gente não tem a explicação. Olha aí, olha a explicação. Os três eram amantes, e ainda era abusado aqui, ele não aguentou, o amor dele virou ódio. A grande gama de amor virou ódio, tá certo? A nossa amiga Solemar já me deu um toquezinho. Bom, em temas da atualidade, na visão espírita já estamos falando. Tá certo, gente? Falta só 5 minutinhos. Eu vou pedir para vocês fazerem perguntas rapidinho. Eu fiz uma pequena explanação, né, de meia hora, né, da família. Alguém quer fazer perguntinha? Vamos lá, gente. Pergunta. As perguntas são sempre importantes. Às vezes uma dúvida, às vezes uma coisa que você... Uma colocação também é importante. Teve uma vez... Desculpa, pode falar. Pode falar. Ele é cavaleiro, pode falar mesmo. Então, teve uma vez que perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que podiam fazer para mudar o mundo. E ela respondeu, vá para a sua família e mude primeiro a sua família. Isso. É onde a gente começa a mudança para o mundo. Né? Não dá para mudar o mundo. Eu vou mudar aquela pessoa que está ao lado, eu não vou mudar nada. Eu tenho que mudar as minhas atitudes, obrigado, as minhas atitudes para dentro de casa. Começa eu mudando em casa, para eu começar a mostrar o meu exemplo, para que depois as pessoas da família mudem o mundo. O mundo vai mudar quando você começa a mudar também. Pois não, querido? Fala. Essa quantidade de informação, tecnologia, está causando uma crise existencial. Tá certo, você me falou isso, verdade. Então, eu em casa, por exemplo, eu tenho tomado muito cuidado porque as crianças elas ficam no celular. Mas isso é uma tendência natural. O dia inteiro no celular. E se não bastasse as crianças, os pais também, o meu filho e a minha nora. Então, pode ter certeza. É uma coisa bem... Então, agora, obrigado. Você vê como as perguntas, as colocações, é muito importante. Veja o que o nosso amigo colocou. É verdade. E é errado? Não. Mas só isso?
aí fica defasado. Somos espírita, então estamos nos preparando psicologicamente. Se a gente observar isso, a gente pode ajudar em casa, falar com o filho, olha, vamos espiritualizar, se for o caso, vamos trocar. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes fica difícil. Mas a gente precisa ver, você de casa aí que está aí quietinho, põe em prática as tuas coisas aí, né? Eu acho assim. Pois não. Bom, é muito importante a tecnologia, né? Isso. Mas assim, distancia muito as pessoas. Distancia. Demais. Você já ouviu falar no amor, Tomar cuidado. amor virtual? Não. Gente, jovem, e tem coroa também, viu? Não pensa que não tem marmanjão, não. Mas é mais os jovenzinhos, eles ficam ali. Oi, tudo bem, gostei de você. Eles ficam teclando e passam meses sem se conhecer, só mostrando a foto, etc. Teve um jovem que se suicidou, que a menina estava 5 meses com ele lá, sem negócio. Então eles falam assim, eu não tenho que sair, não tenho que pagar nada, estou em casa, minha mãe não fala nada, não se aborrece. E fica um amor, e ele é apaixonadão, ela também. E de repente é aquela coisa de juventude. Não quero mais você. Por quê? Porque eu gostei do fulano de tal, então eu vou me matar. Mata. E ele foi no banheiro e se matou. E assim, no celular eles são super descontraídos. Mas quando vai ver, não consegue nem conversar às vezes. Isso. Porque tem medo de se ver, sabe? E a tendência o que é? Esfriar o seu amor. Olha, se o dia eu esfriar o meu amor, pode me internar, porque Deus que me perdoe. Acho que eu vou ficar insuportável. Eu preciso amar, eu gosto de amar, eu gosto de falar. Vocês também, esses olhinhos tão bonitinhos. Você também, eu gosto de olhar nos seus olhinhos. Sério, gente, de coração eu faço isso com as pessoas. Porque eu me interesso pelas pessoas, eu gosto das pessoas. Então eu estou procurando, vou dizer, pois não, querido, rapidinho. Pode falar, Não, eu estou procurando sair só da família consanguínea e ir para o mundo, porque a família é universal. Vou dar um exemplo rapidinho. O Jesus estava fazendo uma preleção, e isso está nos evangelhos. E um dos apóstolos falou assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. E Jesus ficou bravo, ele ficou irritado. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Presta atenção nisso, gente. Ele já tinha a família universal na mente dele. E não era só o pai, porque a mãe e o pai não podem esperar, eu estou terminando de fazer a palestra. Imagine se chegar, eu estou aqui fazendo a palestra, e chegasse aqui, olha, a sua mãe está ali, ela precisa falar com você. Como é que eu ia falar? Vocês me esperam um pouquinho, eu vou ver o que ela quer? Não, né? Eu tenho que ser comedido e dizer, espera, eu teria que falar a mesma coisa. E ele falou isso, gente. Pois não, querido, desculpa. Em relação à tecnologia, eu penso o seguinte, né? Como está nos evangelhos, não cai uma folha do céu sem que meu pai queira. Isso. Então isso passa, né? Certo. Mas para evitar, por exemplo, quando os pais pegam os filhos, de repente não faço isso, né? Meus filhos já estão criados, marmanjos, nunca fiz, Certo. e leva para distribuir o Marmitex, ele vai gostar muito mais daquilo do que o próprio telefone. Boa. É simples assim. Leva o filho no orfanato. Mas eu perguntei, ele vai? Leva o filho no orfanato. Né? Mas ele vai? Ele vai? Estou fazendo a pergunta. Oi? Ele vai? O filho vai? Vai. Se você levar a primeira vez, ele vai lutar. Ele mas vai. depois ele vai. Leva ele no asilo. Então eu falei, trocando as Mas é perfeito a sua colocação. O jovem é modismo, né? É assim isso aí. como essa sexualidade duvidosa é modismo hoje. O outro faz. Eu comecei a fumar com modismo, era bonito. Eu também, pode ser comigo. Pronto. Coisa. E aí eu digo assim, tudo passa. Daqui a pouco eles enjoam do celular, daqui a pouco eles enjoam, né, vão voltar os carrinhos do rolê, as coisas. O que você está passando para mim não é exatamente os pais também interferir nisso? Sim. E sugerir, não me impor, mas sugerir, filho, não está dando mais para você ficar assim. Nós vamos ter que modificar. Olha, nós vamos levar sopa não sei aonde, nós vamos. Aí sim, está certinho. Aí você decide, quem criou meus 2 filhos? Eu tenho Juliana e Felipe, 8 anos de diferença. Foi um pai que mexe no computador. Ela tinha o débil dele, ele trabalhava. Ficava o dia inteiro, pode ter certeza absoluta. E o celular não tem nunca olharam, nunca olharam desse, mas sim, eles se criaram como irmãos, mas quem criou meus filhos foi o computador. Não saiu do dia de casa, não dava trabalho, até hoje são assim. Né? Mas cria uma individualidade. Individualidade, está certo.
Gente, acabou o nosso tempo, até estiquei um pouquinho. Eu vou pedir um favorzinho para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, para quem não entrou ainda, chama Amor e Consciência. E, por favor, entra neles e toca o sininho e se inscreve, que vai me ajudar muito. Eu faço agora, são 4 vídeos que eu ponho toda semana, 4 vídeos inéditos, toda semana, segunda e quinta. 2 vídeos de meditação. Nós vamos meditar junto. E os outros são assim, lives que nem essa, um dia eu com essa aqui e tal. E vai ajudar, e a gente faz comentários, não quero elogio, quero que comenta. Gostei desse vídeo, tem quase 300 vídeos já, tá bom? Obrigado, um beijo no coração, até a próxima oportunidade. Obrigado você de casa, um beijo. Ficar com frio. Então, foi muito bom, muito obrigada. Família sempre é um assunto bastante complexo e todo mundo se encaixa. Todo mundo se encaixa em alguma coisa, em várias coisas a gente se encaixa, né? E então, depois da gente ter recebido tantas dádivas, né? Porque esses ensinamentos foram bastante profundos, vamos doar um pouquinho de nós também. O que nós temos de melhor. E vamos vibrar. Vibrar pela paz no mundo. Pelo amparo aos pobres. Pela saúde dos enfermos. Saúde física, emocional e espiritual. Pela unificação das religiões, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos idosos e às crianças abandonadas. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, que nos ampara e que nos dá fortalecimento. E vamos vibrar uns pelos outros. Pai de infinita bondade, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Que nesse momento cada um sinta a presença do seu amigo espiritual. E sinta as energias benéficas que ele está derramando sobre você. Que as nossas angústias, que as nossas aflições se dissipem. E que possamos ter uma semana de equilíbrio e serenidade. Senhor, esteja conosco durante todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E um bom domingo a todos.